Olá pessoal, então vamos para a última parte da nossa aula de introdução à teoria dos grafos e nesse vídeo vamos falar sobre representação de grafos. Então, como nós vimos nessa aula, os grafos podem ser utilizados para resolver uma série de problemas, né? Há uma série de problemas de otimização, inclusive, em que os grafos são muito úteis. O que vale dizer que algoritmos de grafos podem ser usados para uma grande variedade de aplicações, né? Então, se a gente quer utilizar algoritmos de grafos, a gente quer utilizar o apoio do computador para resolver nossos problemas de grafos, a gente precisa inserir o grafo dentro do computador de uma forma que ele entenda. Então, não pode ser apenas uma figura. E aí a gente entra na questão da representação de grafos, né? Há basicamente duas técnicas para representar grafos. A primeira é a matriz de adjacências e a segunda é a lista de adjacências. Então vamos olhar aqui para o grafo da esquerda, que é um grafo que tem 5 vértices. Então a gente está vendo aqui que o 1 está conectado com 2, o vértice 1 está conectado com o vértice 2 e com o 5, né? Então, como é que a gente representaria isso numa matriz de adjacências? Bom, primeiro é feita uma matriz n por n, né? N vértices. Então, 1 a 5, 1 a 5. E se o 1 está conectado com 2, a gente pode indicar aqui o 1 está conectado com 2 pelo número 1. Mas o 1 também está conectado com 5, então o 1 está conectado com 5. Porém, o 1 não está conectado com 4. Então, 1 não está conectado com 4, isso é representado, por exemplo, por um 0, certo? Então, dessa forma, é possível representar um grafo simples como esse, lembrando que, nesse caso especificamente, metade dessa matriz ela tem uma informação redundante, né? Porque o 1 com relação ao 2 é a mesma coisa que o 2 com relação ao 1, né? Porque esse é um grafo simples, com arestas não direcionadas. O que a gente está indicando aqui é a existência da aresta, e portanto, tanto faz dizer que está conectado 1 com 2, como 2 com 1. Simultaneamente, é possível fazer uma lista de adjacências, né? Então, aqui assim, encadeamento, né, de uma lista, em que aqui a gente tem os vértices, e aqui a gente ordena quais vértices estão conectados com esse primeiro. Qual é a vantagem de fazer a lista de adjacências em relação à matriz de adjacência? Bom, imagine que você tenha uma rede que tenha 1 milhão de vértices. Pensa em redes sociais, por exemplo, né? E seguidores em redes sociais, por exemplo. Então, você tem 1 bilhão de usuários, você tem bilhões de usuários e cada usuário tem centenas de seguidores, né? Se você fosse fazer uma matriz n por n, seria uma matriz gigante, né? Bilhão por bilhão, mas com poucos uns e muitos zeros, né? O que vale dizer que você teria uma matriz esparsa. Você vai ter uma representação enorme com pouca informação, né? Nesses casos, né, é interessante optar por uma lista de adjacências, né? Então, fica aqui referenciado somente o vértice que se tem conexão, o vértice que tem aresta com aquele outro vértice específico, né? É possível representar grafos direcionados e grafos com loops, né? Então, ou seja, você pode representar grafos que tenham arestas direcionadas ou loops, né? Então, não apenas grafos simples, né? Como a gente está mostrando aqui, como é possível observar aqui do lado esquerdo, né? Então, você tem uma aresta direcionada de 1 para 2 e de 1 para 4. Então, aqui na matriz, a gente tem 1 para 2 e 1 para 4. Mas você não tem 2 para 1. Então, o 2 não faz
aresta com 1 porque não há essa direcionalidade, ou seja, essa aresta não é direcional de 2 para 1, mas sim de 1 para 2. E nem de 4 para 1. Nem de 4 para 1, não é direcional de 4 para 1, mas sim de 1 para 4. Né? Ao mesmo tempo, se quiséssemos representar uma aresta de 2 para 1, basta colocar o 1 na posição aqui devida. Além disso, é possível representar um loop, né, de um vértice, portanto, uma aresta de um vértice com ele mesmo. Então, o 6 é o caso do 6 aqui, né, o vértice 6 com ele mesmo. Né? E da mesma forma, é possível fazer uma lista de adjacências, né, representando, então, por exemplo, 1 com 2, 1 com 4, mas você não tem, por exemplo, 2 com 1. Não faz parte dessa lista aqui o vértice 1. Certo? Então, a partir daí, né, quando a gente está falando de um grafo simples, né, ou seja, grafos com arestas não direcionadas, né, então a matriz A e J é igual à matriz AJI, né? Então é essa questão de você ter uma matriz que é simétrica segundo essa diagonal, certo? Em geral, você pode representar a presença da aresta com o número 1, certo? O que valeria dizer que 1 bit por aresta seria suficiente. Mas, na realidade, não é isso que acontece. Normalmente, você tem outros parâmetros, outras informações agregadas a esse grafo, que pode ser, por exemplo, o peso da aresta, que aí você pode utilizar mais de 1 bit ou vários bits, né, para representar essa propriedade, né, do grafo. Por exemplo, o peso da aresta. Certo? Então, aqui a matriz de adjacência, né, de um grafo direcionado, né, você pode encontrar aqui. Então, num grafo direcionado, como a gente já disse, a matriz AIJ não é igual à matriz AJI. E a lista de adjacência, né, como a gente já comentou, em um grafo não direcionado, né, as arestas são representadas 2 vezes, né? Então, de 1 para 2 e de 2 para 1. Já que não há direcionamento, a existência da aresta é indicada 2 vezes. Certo? Bom, então aqui sobre a lista de adjacência, como isso pode ser representado. E é isso, pessoal. Com isso a gente finaliza essa aula de introdução à teoria dos grafos. Eu espero encontrá-los na próxima aula.